candidatos, o candidato terá 2 minutos para responder e os outros candidatos 1 minuto para comentar. A segunda pergunta é sobre Bloco H, decania no Bloco H, espaço de integração e diálogo com o estudante. Você entendeu? Eu queria responder, como é o seu nome? Só para os 3 estão na ordem do jogo. Que perguntou? Tá lá. Você perguntou. Você falou que eu me exaltei naquela época do estacionamento? Lógico que eu me exaltei. Eu fui proibido de entrar no estacionamento para trabalhar. Vou ficar exaltado sempre se aquilo acontecer de novo. Eu acho que vocês erraram. Os alunos ali erraram. Vocês tinham o direito de se manifestar, todo direito. Mas não o direito de fechar o estacionamento para impedir as pessoas de ir para o trabalho. Aquilo eu sou contra. Serei sempre contra. Eu acho que vocês erraram muito. E aquilo criou um clima horrível aqui dentro. Eu espero que não aconteça nunca mais. É isso que você espera? É esse tipo de diálogo que você espera? Comigo não vai ter. Esse diálogo eu não quero com os alunos jamais. Se eu for decano, aquilo não vai acontecer. Entendeu? Então, olha o respeito, por favor. Olha o respeito. Isso. Mãozinha essa. Olha o respeito. Por favor, você tem respeito. Por favor, gente. Não é para pô. Como é que vai se retirar se não tem respeito? Vai lá fora. Entendeu? Agora, eu acho isso. Eu acho que houve erro da decania de tomar a decisão de uma hora toda sem comunicar aos alunos. Eu acho que a gente tem que. Eu sou a favor do diálogo. A gente tem que. Isso aqui é feito para os alunos, cara. Mas não é só aluno. A gente tem professor, alunos e funcionários. Eu acabei de falar no início da minha fala, foi a primeira coisa que eu falei. Eu sou a favor de um ambiente universitário de verdade. Não aquela guerra que estava entre alunos e professores. Eu sou contra, vou repetir, eu sou contra a militância partidária dentro da universidade. Eu não sou contra a discussão do pensamento filosófico. Eu sou contra, eu sou muito contra a bandeira do PSTU, ou do PSOL, ou da direita, ou da esquerda. Sou contra. Aqui a gente tem que fazer o que é correto. Quer fazer militância partidária? Vai fazer no Congresso Nacional. Aqui não é lugar para isso. Está entendendo? E quando eu for decano, eu respeito muito os meus alunos. Todos eles. Sempre respeitei e sempre fui respeitado. E não admito falta de respeito aqui dentro, como eu vi em reuniões do Consune, isso aqui ser invadido por partido político, e gritando palavras de ordem, pedindo às pessoas de falar, gritando democracia. Eu pergunto, que democracia é essa que vocês não querem ouvir o que as pessoas têm a dizer? Que tipo de democracia é essa? Que impediu que o hospital aqui aderisse ao projeto do governo, estão devendo milhões por causa dessa decisão equivocada que foi tomada aqui dentro do Conselho, na força, na violência. Porque eu frequentei, eu vi reuniões aqui, gente querendo bater no reitor, está entendendo? Fazendo sinais como esse idiota estava fazendo aí, com a mãozinha assim, Por favor, tempo. Eu queria colocar uma coisa, quer dizer, eu acho que o diálogo com os estudantes e com toda a comunidade do CT é fundamental. Eu entendo quando os estudantes se manifestam, às vezes até obstruindo a entrada de veículos, seja de professores ou funcionários. A evolução dos negros nos Estados Unidos e na África do Sul, ela não aconteceu por uma bondade dos brancos, aconteceu por movimentos que eles fizeram. O fim da ditadura no Brasil também aconteceu por movimentos que muitos de nós que estão aqui fizemos. Muitas manifestações que participamos e que o governo era contra o governo de então e que dizia que aquelas ações eram ilegais, eram incorretas, etc. E diversos daqui tiveram, talvez, em situações de prisão, etc. Então, para mim, uma manifestação, desde que pacífica, é absolutamente compreensível e faz parte do processo democrático. Então, eu acho, quer dizer, que a questão do levantar do diálogo, isso aí faz parte. A questão do espaço de integração, eu acho que é extremamente importante, que inclusive o Marcos já colocou, né? E essa questão do estacionamento, eu acho que ainda vai dar muito pano para manga, quer dizer, tem muito mais carro do que espaço, entende? Não foi pensada a evolução em termos de veículos, a questão de trânsito e transporte aqui continua sendo um problema, né? Então acho que é uma coisa que vai ter que ser conversada assim com todos os setores
e uma solução. E se algum setor se sentir prejudicado, eu acho que toda manifestação, desde que pacífica, desde sem agressão física, ameaça, etc., é uma manifestação natural da comunidade que faz parte da evolução da sociedade. A gente tem que olhar um pouco de história para entender por que as coisas acontecem. E não adianta querer estabelecer um regime autoritário aqui dentro. Gente, eu vou ser bem rapidinho, porque o tempo está começando a esgotar. Eu sei que vocês também, todo mundo, tem um monte de gente querendo falar isso. Eu fui presidente do centro acadêmico lá atrás, na geografia, na década de 80. Eu participei de congresso da UNE, enfim, como delegado na época, etc. Bandeira de partido é normal, gente. É coisa da lei. E é um momento de todo tipo de por favor, eu não vejo estresse nisso. É um dos pontos aqui, eu acho que tem que aumentar a comunicação com os estudantes. A comunicação não está boa. Tem que melhorar a comunicação, tem que ter isso daí. E acho que eles têm o direito de se manifestar assim como eu me manifestei na minha época. Eu acho que isso está de acordo com os tempos. Agora que, de fato, venhamos e convenhamos, não vamos fazer violência aqui. Agora, eu acho que a manifestação é normal e vão acontecer. Quando a gente estava lá separando o conflito de comitê de bacia, em crise do setor elétrico, e conforme a gente separou em 2001, quando baixou o Lago de Furnas, com 31 municípios mineiros, gente se suicidando, etc., o poder público tem que manter a calma e a tranquilidade, falar baixo e separar a briga. É para isso que a gente é pago, não é para provocar briga. Então, eu acho que a intenção é se relacionar com os alunos, é entender os problemas, porque onde há fumaça, há fogo. Se o pessoal está reclamando, é porque tem motivo. Eu acho que o espaço deles de estudar, a garantia de chegar, é lógico que os professores têm que chegar para dar aula. Agora, isso tem que ser garantido também. Então, eu acho que no bom senso a gente pega uma resultante positiva e é assim que tem que ser feito. Se em alguns momentos tiver conflito, paciência, agora só não pode ter briga desse tipo de coisa. Sr. Fernando, são 5 minutos para comentar. Só para encerrar a resposta do menino ali que eu respondi, me exaltei um pouco, alguém nem respondeu em tudo. Na verdade, eu estava conversando com o pessoal do centro acadêmico antes dessa eleição que teve agora, o pessoal ali, com a diretoria anterior, eles falaram do centro do programa de estacionamento, da alimentação também. Eu acho que vocês estão ganhando muito pouco. Eu quero muito mais para vocês, alunos, do que vocês estão pedindo. Eu não quero só estacionamento para vocês, não. Agora, sempre com respeito. Porque está todo mundo com respeito, eu exijo respeito. E naquele episódio, quebrou alguma coisa dele. A gente não pode permitir tudo de novo. Eu sou amigo dos alunos, me considero aluno até hoje. Agora, vamos começar com educação, com respeito, sem impedir ninguém de trabalhar, tá entendendo? Como aconteceu. Isso eu não gostaria que acontecesse de novo. Mas continuando, eu quero muito mais que vocês estão pedindo. Eu gostaria de ter um centro esportivo, com piscina, com ginásio, que eu sei que tem time de basquete, time de futebol, que disputa campeonato. Eu queria muito mais para vocês do que vocês estão pedindo. Temos ainda uma pergunta sobre a presença do Instituto de Física, Química, Matemática e a sua transferência. Deixa eu vir pela ordem aqui para ser bem rapidinho. Olha só, o Instituto de Física só tem a casca. O de Química está um pouquinho mais avançado. Então, eu acho que uma vez que essas condições estejam finalizadas, cabe sim ao decano discutir com essas unidades a mobilidade, etc., para a gente ganhar espaço aqui que está precisando, para sala de aula, para unidades, inclusive, para o pessoal estudar. Eu acho que isso cabe. Só que a gente não pode botar o carro na frente dos bois, porque eles ainda não finalizaram essas obras. Então, isso é importante ressaltar para não perder o trem. De física está na casca há 4 anos. Não, isso eu sei, mas é um problema externo. Isso, às vezes, a gente pode gerar uma pressão, concordo, eu acho importante, porque a gente constrói prédio lá do outro lado, e quando a gente estava construindo o IVIG em 2006, o professor Pinguelli geral, que é o coordenador geral do IVIG, então ele virava para mim e falava assim, escuta só, quem é que vai terminar primeiro, a física ou a IVIG? E a gente conseguiu terminar antes. Então eu acho que terminar as coisas e dar condições de ocupação vai ter minha força total, até porque eu adoro fazer obra e vivo terminando minhas coisas. Então comigo não vai ter muita conversa fiada com questão de obra. Agora, também não vale a pena empurrar os outros para fora sem as condições, mas apoio vai ter, até porque uma das coisas que eu acho importante aqui, quem sabe no futuro, discutir o terceiro andar desses blocos todos aqui, que só tem 2,
porque a gente ganhava 1.000 metros em cada, né? Isso. Vai para adiante. Bom, o Instituto de Física, eu lembro que está construindo um prédio há um tempão, eu nem sei que está essa construção aí, quem começou foi o Aragão, eu acompanhei esse início. E eu acho que não sei nem o que a gente poderia fazer aqui no CT, na medida que ele saísse, a gente ia conseguir ocupar esses espaços assim tão rapidamente. Isso aí pensando em termos de ocupação de espaços, inclusive eu sempre percebi aqui no CT muitos espaços mal utilizados. Não? Tem muitos professores que às vezes têm mais de 2 salas, ocupam diversos espaços e não fazem uso direito desses espaços. Alguns vão trabalhar fora, continuam ocupando salas de aula, espaços e não abrem mão disso. Agora, com relação inclusive para os alunos de engenharia, de engenharia química também, de engenharia da Poli, etc., eu lembro que de 88 a 89 nós fizemos essa grande reforma do ensino naquela época e nós tivemos muito diálogo com os institutos, seja de física, química, matemática, e isso foi fundamental para a melhoria na questão do ensino. Eu realmente não sei como está isso hoje, mas isso obviamente não é a atribuição do decano. O que eu faria, e que o Russo fez na época, é dar um apoio muito grande a esse diálogo, seja da escola politécnica, seja da escola de química, basicamente, que eu acho que no caso teriam mais para conversar com esses institutos, para pensar, quer dizer, o que não está acontecendo adequadamente em termos de ensino e assistência aos alunos aqui no CT. Tá, obrigado. Devido ao adiantado da hora, nós já estamos bem depois de 1 hora, eu queria encerrar as inscrições das perguntas durante a fala do Fernando. Ok? Últimas perguntas, então, para o Ascar e para o Emerson. Qual a pergunta mesmo da escola de química? O Instituto de Química da Física. Bom, eu acho que é um absurdo física ter construído esse prédio, agora não querer utilizar o prédio. Eu vi um boato que parece que não querem mais usar o prédio. Acho que tem que fazer uma pressão a dar uma solução a isso. A escola de química, o Instituto de Química vai sair. Eles estão construindo um prédio lá do outro lado, não é isso? Vão fazer lá do outro lado. A gente precisa desse espaço, tem que conversar com eles e pedir para eles tomarem a decisão quanto a isso, né? É isso que eu tinha a dizer. Boa tarde. Eu queria saber a questão do RU, porque ao passar dos anos aumenta o número de alunos. Meu nome é Atos, sou estudante de engenharia de petróleo. É porque vai chegando mais alunos, vai chegar o campo da Praia Vermelha, e a gente tem 1 hora de almoço e não tem tempo suficiente, e o negócio aqui é pequeno. Eu venho de uma universidade que o número de alunos é 10% daqui e a capacidade do RU é a mesma desse campus. Eu quero saber, sei lá, vocês pensam sobre isso, vai construir outro RU, aumentar a capacidade. Eu não entendi a pergunta, você pode repetir? Restaurante universitário. Sim. Qual é a pergunta mesmo? O que vocês podem fazer para melhorar? Porque aqui é pequeno. Os bandejões? Isso. Vamos fazer as 3 perguntas. Boa tarde, meu nome é Felipe, eu faço engenharia eletrônica. Gostaria só de comentar, professor Fernando, que a manifestação de estacionamento ano passado foi em resposta a zero comunicação que a gente teve, tanto do acontecimento quanto depois, para tentar resolver esse problema. Mas eu acho que o negócio já passou, a gente teve esse problema, e a gente ainda não tem acesso ao estacionamento. Nosso estacionamento do bloco H, ele tem buracos, tem crateras. A não ser que o cara tenha um carro muito alto, com certeza bate ali embaixo. Tá bem ruim pra gente. Uma solução que os alunos tiveram para esse problema é que a gente chega aqui e fica meia hora, perde aula, procurando vaga. Professor Marcos, o senhor comentou que o estacionamento era um complemento ao transporte dos alunos. Eu não vejo assim, porque o senhor comentou da Zona Sul, tem gente menos
que pegar 2 ônibus para chegar no Fundão, sendo que um deles é o 485 e lá tem Sardinha. A gente no Grajaú tem que pegar 3 ônibus. Então não acho que seja um complemento. A gente tem uma solução que a gente se organizou em grupos de carona. Funciona muito bem, mas a gente não tem, não sei nem se os senhores sabem, a gente não tem, não sei nem se os senhores sabiam disso, mas a gente tem esses grupos, só que a gente não tem nenhum apoio da universidade. Uma das soluções que a gente deu no ano passado foi que algumas das vagas do estacionamento principal fossem reservadas para essas caronas, tanto de professores como de alunos. E a resposta foi não. Eu gostaria de saber o que o senhor acha em relação a essa norma. Professor Romildo Toledo, do Engenharia Civil da Copa. A minha pergunta para os candidatos está relacionada à vida de campus. Eu vi que todos falaram que o CT, todos querem fazer o melhor CT, que é o que, de fato, nós que fazemos parte do CT queremos. Eu acho que tem um assunto que eu acho muito importante, que é a questão do alojamento para os estudantes, não só para os de graduação, mas para os de pós-graduação. Eu acho que é importante a gente encontrar o alojamento pensando não só no local em que eles dormem, mas para criar esse ambiente de vida dentro do campus. Então, eu queria que vocês falassem um pouco como vocês pretendem fazer isso, provavelmente relacionando com a universidade, o plano diretor da UFRJ e com as próprias unidades que compõem o Centro de Tecnologia. Em relação ao restaurante universitário, de fato foi inaugurado isso recente e a gente vê pela fila, pela quantidade, que não está atendendo, mas há uma previsão já de um novo restaurante universitário, acho que do outro lado da rua, já está sendo implantado, embora eu acho que é o papel da decania acompanhar a velocidade do percurso para que a gente possa ser de fato atendido no contento que os alunos precisam, ainda mais com o aumento do número de alunos. Tem que responder logo as 3? Não é melhor? Responde logo as 3, senão daqui a pouco o povo não almoça e não vota na gente porque não almoçou. Então, a questão mais de manifestação em relação ao termo de estacionamento, eu não sou contra o estacionamento não, acho que tem que ter mesmo. Mas só acho que a questão do transporte público pode ajudar. Mas eu acho que sentar com vocês que estão sofrendo na ponta, certamente vão vir mais soluções do que a gente no gabinete. Então, eu acho que tem que sentar com vocês para ouvir a dificuldade e ver que solução que a gente vai buscar nisso. Existem algumas coisas encaminhadas, como aquele estacionamento da Petrobras que foi abandonado lá na ponta, mas precisaria ter um transporte para trazê-los para cá, para não ficarem lá isolados e ter segurança no estacionamento também. Mas eu acho que isso tudo, à luz dos fatos, do que vocês apontam e sugestões, a gente consegue buscar. Esse sistema mesmo de carona, uma vez que a gente consiga colocar isso na internet com certo regulamento, melhora mais e garante segurança para todo mundo se inscrever. E eventualmente a CNS. Tem uma série de coisinhas dessas de comunicação que facilitam esses arranjos de dia a dia. Mas concordo sim, o estacionamento tem que ser tratado, não é uma coisa a não ser tratada. Só acho que o transporte público não pode ser esquecido. Por último, o comentário aqui do diretor, do Romildo, né, diretor? Nossa, eu acho que a questão alojamento, parece que na previsão, junto com o restaurante universitário novo, há também uma previsão de alojamento. Embora a gente andou discutindo lá no VIC com outros, etc., construções de alojamentos com custos variados, aí até o grupo do Romildo trabalhou muito em materiais construtivos. Eu acho que daria um belíssimo projeto de pesquisa a gente discutir a expansão desses alojamentos, que de fato a gente sabe, ainda mais que os alunos que não são do Rio de Janeiro, quando chega no início do ano, eu com coordenadora do PPE, etc., acompanhei algumas vezes essa dificuldade dos alunos que vêm de fora e precisa sim ser tratado o tema do alojamento numa cidade onde tudo está explodindo de caro e a gente fica com muita dificuldade. Uma coisa que eu acho que é muito complicado e precisa ser tratada em algum momento é a questão de como é que a gente vai interagir com quem mora nessa ilha, que não o FRJ. Como é que a gente vai tratar multinacionais, uma série de empresas de grande porte que estão aqui e que podem, em parceria, assumir um pouco dessas expansões que muitas vezes a gente tem dificuldade em ter ou gastar o recurso da União. Então, eu acho que ter essas empresas, por exemplo, a gente sabe da GE que está construindo um laboratório belíssimo do outro lado. Será que a GE não quer colaborar com a gente para construir um alojamento top de linha e aí a gente testar a tecnologia e não oferecer só a praia para eles? Oferecer também
as nossas dificuldades aqui, que eu acho que é importante, até porque os alunos da tecnologia possivelmente vão ser funcionários desses caras. Então, eu acho que a gente tem que tratar esses vizinhos também olho no olho. A Petrobras tem tudo. Tem o Dubai da pesquisa ali do outro lado. E a gente fica cheio de telhado furado aqui. Na hora que eles estão fazendo o acordo de espaço, eles oferecem tudo. No dia que se instala, os acordos de espaço são esquecidos. E eu acho que isso é papel da decania pautar. Essa ilha é da UFRJ. Quem botar o pé aqui tem que colaborar com os nossos problemas. Não é só vir para cá ocupar o nosso... Bom, eu acho que o Márcio colocou muito bem a responsabilidade da decania e os 3 itens, quer dizer, eu lembro a fila que eu vejo aí no bloco A, quer dizer, evidentemente esse local que felizmente o Walter conseguiu dar uma solução, não sei se por quanto tempo ela vai ficar ali, mas evidentemente é um local pequeno para o afluxo de alunos que tem. Quer dizer, é uma coisa que tem que ser pensada como fazer, mas isso eu volto a dizer, faz parte do que eu chamo do planejamento estratégico, que eu acho que tem que participar toda a comunidade do CT, não sei como é que isso vai ser feito. Acho que é importante os alunos estarem também participando, presentes para colocar a posição deles, né? Quer dizer, realmente o momento almoço, a pressa que os alunos vão, etc., para sair da aula correndo, para conseguir tentar ficar num lugar melhor na fila, para não ficar lá no fim, etc., tudo eu acho que tem que ser estudado. Agora, realmente o espaço que foi uma solução por algum tempo é pequeno e vai ter que ser repensado. Eu diria a mesma coisa do estacionamento. No fundo, as 3 coisas passam pelo mesmo problema, que seria a questão de recursos. Quando eu cheguei aqui na universidade na década de 70, eu morei no alojamento. Eu conheci o que era o alojamento. Na época que eu fui diretor de ensino aqui, eu participei com o então subreitor de graduação de um trabalho que a gente fez junto ao alojamento que então existia, e eu sei que isso continua sendo um problema e que tem que ser resolvido. Não sei, mas isso realmente o decano participa, mas é uma coisa muito mais ampla, que é uma coisa a nível de reitoria. Então, quer dizer, esses 3 itens, eu acho que qualquer um de nós, se for o decano, não vai poder se furtar, vai ter que participar, vai ter que buscar soluções e vai ter que tentar melhorar para atender a todos da melhor forma possível. Foi o estacionamento? Perguntou no restaurante mesmo? Você perguntou? No restaurante. Não, eu acho que o restaurante é parte do problema da alimentação nossa aqui dentro. A gente tem que ter não só os bandejões, os conhecidos chamados bandejões, como tem que ter outras alternativas também, com preços variados, né, de alimentação. Eu acho bandejão fundamental. Uma das coisas que eu gostaria de mexer, inclusive, é nessa fila desse bandejão aqui dentro, que está tendo filas absurdas aqui, sem tecnologia. Isso são pontos que a gente tem que mexer urgentemente. Porque é óbvio que eu acho fundamental toda essa questão do setor privado nos prestar esse serviço de alimentação. Outra pergunta sobre estacionamento é um problema crônico. Eu prometo que, se eu for eleito, eu vou me debruçar para estudar esse problema. Quem quiser ajudar pode participar. Eu garanto para você que eu quero o melhor para os alunos aqui dentro. Como coordenador de plano civil, eu trato meus alunos, eu quero o melhor para os alunos. Eu vou sempre querer o melhor para vocês. Entendeu? Prometo que vou trabalhar para arrumar uma solução definitiva para esse problema de estacionamento, para todos. A terceira pergunta do Ronildo sobre o alojamento. Quer dizer, o alojamento, a Supereste, que está agora com o colega meu, Edson, que cuida dessa parte do aluno do campus, está fazendo uma reforma no alojamento antigo.
a gente teve problemas lá nesse alojamento, problemas jurídicos, gente que invadiu, não queria entregar o apartamento, tudo que é tipo de problema. Mas está sendo solucionado, foi feita uma reforma e está sendo construído um outro alojamento aqui do outro lado da rua, perto desse prédio aqui da física. Mas mesmo assim eu acho que não é suficiente, mas para